Oi, no programa de hoje nós vamos falar sobre leishmaniose. Você sabe o que é? Quem causa? A nossa equipe conversou com os melhores especialistas na área para responder essas e muitas outras questões para você. Então não saia daí e nos acompanhe nessa incrível jornada. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro apresenta Rural Ciência. A nossa primeira conversa é com a bióloga Jéssica Ramus, que vai nos falar um pouco mais sobre o parasito Leishmania infantum chagas. Leishmania é um gênero de protozoários parasitos unicelulares e que são transmitidos pelos insetos flebotomíneos. O que acontece? Esses insetos eles se alimentam de sangue e, ao se alimentar no hospedeiro vertebrado, eles acabam injetando os parasitos na corrente sanguínea desse hospedeiro. Esse hospedeiro pode ser um cão, pode ser um roedor, mas também pode ser um humano, né? Tem diversas manifestações clínicas da doença que vão variar de acordo com o parasito com o qual o hospedeiro está infectado. A gente tem a forma tegumentar, né, que a gente chama de leishmaniose tegumentar, que gera feridas no tegumento. A gente tem a forma mucocutânea, que gera feridas nas mucosas, na mucosa oral, na mucosa nasal. E a gente tem a forma mais perigosa, que é a forma mais grave da doença, que é a forma visceral, a leishmaniose visceral, que ela gera danos aos órgãos internos do hospedeiro, por isso ela é bem mais grave, bem mais séria. E aqui no Brasil, a forma visceral da doença ela é causada pela espécie Leishmania infantum chagas. Para entender melhor sobre o ciclo biológico e como esse parasito é transmitido, conversamos com a pesquisadora Dayana Rosa, que nos explicou direitinho como é o desenvolvimento da leishmania. O ciclo do parasita vai se iniciar com o repasto sanguíneo do vetor, onde as formas infectantes do parasita vão ser inoculadas no hospedeiro vertebrado, e essas formas infectantes são as formas promastigotas metacíclicas. No sangue, essas formas vão ser fagocitadas por macrófagos, e no interior do vácuo do parasitófilo elas vão se diferenciar em amastigotas e sofrer replicação. Essa replicação vai acarretar no rompimento do macrófago e liberação dessas formas amastigotas no sangue do hospedeiro. Nesse momento, um vetor não infectado vai se alimentar no repasto sanguíneo desse sangue com essas formas amastigotas e no seu trato digestivo essas formas vão se diferenciar no intestino em promastigota procíclica, que por sua vez vão se diferenciar em promastigotas metacíclicas para, no momento de repasto sanguíneo desse vetor, serem novamente inoculadas no hospedeiro, fechando o ciclo do parasita. Mas será que qualquer inseto hematófago é capaz de transmitir leishmaniose? Para responder essa questão, consultamos a professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, doutora Patrícia Fampa. Não é qualquer inseto que é capaz de transmitir leishmaniose, leishmaniose de maneira geral. Na verdade, somente ditos hematófagos da família Psicodidae, do gênero Phlebotomus no Velho Mundo, ou Lutzomia no Novo Mundo, que tem essa capacidade. Muito disso é explicado pelo fato de que as leishmanias apresentam na sua superfície o LPG, que é o lipofosfolicano. É o glicoconjugado presente na membrana plasmática das leishmanias, e esse LPG apresenta um polimorfismo entre as diferentes espécies de leishmania. Esse LPG, então, tem sido dito na literatura que ele vai mediar a ligação do parasita com o seu vetor específico, né, uma espécie específica de flebotomínio. Durante, então, o repasto sanguíneo, o flebotomínio, quando se alimenta de sangue, se infecta também com leishmania. No primeiro momento, o parasita que está na forma mastigota dentro dos macrófagos se transformam em promastigotas procíclicos. E essa transformação ocorre dentro da matriz peritrófica, que é um saco quitinoso secretado pelo epitélio intestinal do trato digestório do inseto, que envolve então o bolo alimentar para que a digestão ocorra ali, naquele lugar, dentro do saco, né? Então, no primeiro momento, a leishmania secreta uma quitinase que abre poros nessa matriz peritrófica e nessa forma, então, ela evade, consegue se livrar da ação das enzimas digestivas aqui do trato digestório e via LPG, então, se liga ao epitélio intestinal
do inseto e assim se livra de ser digerida com o sangue. Então, novamente reforçando, diferentes espécies de leishmania apresentam diferentes composições de LPG e isso então explicaria a afinidade por diferentes espécies de flebotomínio. Outros parasitas que não apresentam LPG não têm essa capacidade de se aderir ao epitélio intestinal do flebotomínio, sendo eliminados com a digestão. Então, logo após 3 a 4 dias pós alimentação sanguínea, os procíclicos, promastigotas procíclicos, se transformam nas formas nectamonadas e depois de 4 a 5 dias nas formas aptomonadas. Essas então vão se transformar em promastigotas metacíclicos, que são as formas infectivas. Essas formas começam então a migrar para a região anterior do trato digestório e quando chegam na válvula estomodal, elas começam a secretar um gel que obstrui, entope essa válvula. Então, o flebotomínio no momento da digestão é obrigado a regurgitar esse gel e nisso a leishmania na forma promastigota metacíclica pega uma carona e infecta então o hospedeiro vertebrado. Então, de uma forma geral, esses são os principais eventos que explicam a especificidade da leishmania flebotomínio, sendo o único vetor, o único grupo de vetores que transmitem leishmania, tanto pela quitinase, que é a leishmania secreta, pelo LPG, que é específico desse grupo de parasitas. Então, seriam algumas explicações evolutivas e moleculares para essa especificidade leishmania flebotomínio. Incrível essa especificidade, né? Mas com todas essas particularidades, como é que será que surgiu essa espécie? A bióloga Jéssica Ramus nos conta um pouco sobre as 3 hipóteses de origem da leishmania. Bom, no que diz respeito ao surgimento da leishmania, nós temos 3 hipóteses mais conhecidas. A primeira hipótese é a hipótese paleoártica, que foi descrita em 1971. Ela sugere que onde hoje a Europa, ali o norte da África, norte da Ásia, a Arábia, teria sido a região onde surgiu esse parasito. O que dá embasamento para essa hipótese é o fato de terem sido encontrados fósseis de flebotomíneos e de roedores nessas regiões. Então, esses roedores teriam sido os hospedeiros para a leishmania. E esses hospedeiros, eles teriam se disseminado, se espalhado para a região que hoje é a América do Norte, através do Estreito de Bering, e depois teriam se disseminado para a América do Sul, através do Istmo do Panamá. A segunda hipótese é a hipótese neotropical. Ela tenta explicar que a leishmania provavelmente surgiu onde hoje é a América do Norte, então ela não teria se disseminado para lá, ela já teria surgido na América do Norte. Ela se diz o caminho mais lógico, se diz a hipótese mais lógica, porque a diversidade de espécies de leishmania é muito maior no Novo Mundo do que no Velho Mundo. Só que essa hipótese ela tem um problema muito grande, que é o fato dela não ter embasamento fóssil. Então fica bem complicado corroborar essa hipótese. E a terceira, que é a mais aceita, é a hipótese do supercontinente, que se a gente lembrar, o planeta era composto por supercontinentes, e um desses supercontinentes era a Gondwana, que se dividiu, deu origem à África, à América do Sul, né? Enfim. E durante essa divisão, pode ter ocorrido uma especiação dos parasitos. Então, na região da África, ocorreu uma especiação e aí deu origem à subfamília leishmania, que posteriormente foi se disseminando para a Europa, para a Ásia. E na região da América do Sul, teve o surgimento da subfamília Viania, né? Mais precisamente na região do Nordeste do Brasil. E aí, em seguida, foi se disseminando para a América do Norte. Essa hipótese, ela é a mais aceita, ela é a mais difundida, porque ela tem uma base filogenética e molecular muito grande. Mas o que é leishmaniose? A pesquisadora Dayana Rosa nos contou um pouco sobre os aspectos clínicos que acometem os portadores dessa doença. A leishmania infantum chagas é o agente etiológico da leishmaniose visceral no Novo Mundo. Os parasitas causadores dessa doença apresentam um tropismo pelas células do sistema mononuclear fagocítico. A interação desses parasitas com as células desse sistema mononuclear ocasiona a lesão dessas células e a destruição das mesmas.
Esse processo gera lesões nos órgãos onde elas se encontram, que resultam em processos cirróticos irreversíveis. E esses pacientes com esses processos vão apresentar anemia, leucopenia e um aumento dos monócitos presentes nos órgãos e no sangue. Eles vão ter como sintomas febres irregulares, hepatomegalia e também distúrbios gastrointestinais. Essa doença tem cerca de 10% de mortalidade. E hoje, no Brasil, o tratamento de primeira linha é a base de medicamentos com antimônio, só que com o decorrer do tempo, esses parasitas foram desenvolvendo uma certa resistência a esses medicamentos em alguns pacientes. E se desenvolveu um método alternativo de tratamento através de anfitericina B e todas as suas formulações lipossomais, pentamidinas e imunomoduladores. No programa de hoje, nós estudamos o parasito Leishmania infantum chagas, agente etiológico da leishmaniose visceral no Novo Mundo. Estudamos o ciclo biológico, aspectos da interação parasito-vetor, as características clínicas dos pacientes portadores dessa doença, além de apresentar 3 hipóteses sobre a origem desses parasitos. Qualquer dúvida ou interesse que você tenha, pode procurar o Laboratório de Parasitos e Vetores no ICBS da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fique com Darwin e até a próxima!